tempo. Estranho fator que faz desencadear e viver momentos de grande intensidade. A vida ou a morte. Tudo tem o seu tempo. Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. O nascimento é motivo de comemoração. A morte transforma-se num terrível e inexplicável assunto evitado de todas as formas. As atitudes perante a morte têm-se modificado ao longo dos tempos, acompanhando o desenvolvimento da cultura social, da religião, da ciência e da tecnologia. Morrer é parte integrante da vida e é tão natural como nascer. A morte é uma expressão de vida, a mais enigmática, impenetrável e intraduzível das expressões, mas é na vida que temos de a compreender. No dia de fiéis defuntos, recordam-se os que já partiram. Muitos fazem romagem aos cemitérios, esse espaço onde se pode perceber a vida. Normalmente as pessoas vão ao cemitério por uma de duas razões. Ou vão sepultar alguém, ou então vão fazer o culto a alguém. Mas há uma outra forma de entrar no cemitério e de ver no cemitério, que é procurar no cemitério o que ele nos pode mostrar, não para perceber a morte ou para lidar com a morte, mas para perceber a vida. Porque os cemitérios, que são feitos pelos vivos, são feitos fundamentalmente para transmitirem mensagens aos vivos. Se formos lá numa perspectiva, eu diria, cultural, de interpretar o que o cemitério nos quer mostrar, então nós podemos, através do cemitério, compreender melhor o universo que o produziu, o mundo dos vivos. Mas nem sempre foi assim. A morte era encarada de forma natural. Foi já no século XIX que surgiu a necessidade de criar um espaço para os mortos. Esta coisa de construir espaços exclusivos para os mortos é um fenómeno do liberalismo, é um fenómeno do século XIX em Portugal, que são espaços normalmente distantes das povoações, em sítios altos, em sítios arejados, e que têm a ver com a preocupação, que é uma preocupação da burguesia do século XIX, de afastar os mortos das povoações por razões sanitárias, por razões evidentemente também do próprio racionalismo da época e pela necessidade de criar um espaço para cada morto. A ideia do individualismo, que é um princípio tipicamente burguês, que triunfa com as revoluções liberais, da mesma forma que vinga a ideia um homem, um voto, vinga a ideia um homem, uma campa. E depois um homem, um epitáfio, um homem, um nome, um homem, um pouco mais tarde, uma fotografia. O cemitério é a terra dos antepassados, local onde o passado e o presente se encontram. Espelho da sociedade que o produz, local de comunicação, campo de memórias, um livro aberto escrito pelos vivos sobre os seus mortos. E este da Chamusca em que estamos é um dos cemitérios mais interessantes do mundo, não apenas de Portugal, do mundo. Por várias coisas. Por um lado, porque reproduz de uma forma muito clara, muito óbvia, a organização do espaço da vila, com um conjunto de jazigos que pertencem às famílias principais, às famílias mais ricas da vila, que vivem na vila, na rua direita, isto é, na rua principal, e que aqui estão também na rua principal do cemitério, e é também, e daí a riqueza particular deste cemitério, na colocação na campa, não apenas do nome e às vezes da fotografia, mas das ferramentas de trabalho. A afirmação do trabalho, que é um valor burguês também, como a liberdade, o trabalho como forma de afirmação e de afirmação social. E daí a necessidade de se dizer, a pessoa que está aqui sepultada chamava-se fulano de tal, tinha este rosto e teve esta profissão. E foi através desta profissão que ganhou a sua vida e que ascendeu socialmente, que foi alguém e que merece ser recordado por isso. É neste olhar que iniciamos uma visita pelo cemitério da Chamusca, em busca destas obras de arte gravadas na pedra, muitas do século XX e também já do século XXI.
costume encontrado em Portugal, na zona do Val do Tejo. Instrumentos que indicam as profissões de quem está sepultado. O campino que está montado, não é? No seu cavalo, e depois a égua e o poldro, não é? Ou seja, a família completa dos animais que fizeram a vida dele e que ele que se quis eternizar aqui. Foi a vida de Eguariço, a vida de Campino, que lhe deu distinção, que o afirmou. E por isso se traz para a pedra do cemitério. Olha aqui esta maravilha. Ora bem, aqui, este era um grande agricultor. Nós estamos numa terra de agricultores, basicamente de agricultores. E o que é que aqui está? O ancinho, a forquilha, a foice, a enxada, um outro ancinho deste lado e, coroando tudo, as espigas de trigo e o cacho de uvas. São as ferramentas da agricultura tradicional. E depois, aqui plasmado, reparem a riqueza disto, aqui plasmado está a essência do cristianismo também. O pão e o vinho, o corpo e o sangue. Agora aqui, era uma poetisa que tinha o hábito de escrever com uma caneta muito simples, uma esferográfica, e é essa esferográfica que está gravada na sua campa. Este jazigo é o jazigo mais antigo do cemitério, era um jazigo de uma grande família de proprietários agrícolas e de grandes agricultores dos finais do século XIX e que tem a particularidade de, no tímpano, é um tímpano de uma grande beleza. O que está representado é a ideia da produção agrícola para o mercado. É diferente do agricultor que vimos ali com a charrua e com a foice, que é a pequena e a média agricultura, enfim, eu diria de pouco mais do que subsistência, de pequena venda. Aqui não. Aqui é a terra que é vista como se fosse uma fábrica, para produzir em grande escala, para produzir para o grande mercado. E então o que é que aparece lá em cima? Aqui o que é importante não são tanto os nomes das pessoas ou as datas em que nasceram e morreram, o que é importante é o significado da representação que aqui está, que é uma cena mitológica em que aparecem dois deuses que representam a agricultura, o que está do nosso lado esquerdo, com, ali atrás vêem-se paveias de trigo e depois um molho de trigo, um feixe de trigo ao colo e uma foice na mão direita, e depois do nosso lado direito uma outra figura mitológica que representa o comércio marítimo. O que tem na mão esquerda é uma âncora do navio. E por trás, novamente paveias de trigo e, portanto, a representação da agricultura. Unidas por uma terceira figura que como que as abençoa as duas. Portanto, o que se trata aqui é a aliança entre a terra e o mar, entre a agricultura e o comércio. Produzir para o mercado, que é o que nós tínhamos, o que nós começávamos a ter em Portugal e na Chamusca nos finais do século XIX. A grande agricultura virada para o mercado. Por aqui nós podemos ver a evolução da vida e da técnica através do cemitério. Este homem era camionista, trabalhava com uma pequena caminhoneta. E o que está na sua campa é a representação dessa pequena caminhoneta. Uma caminhoneta dos anos 60, digamos assim, de pequena dimensão. Agora vamos ver uma outra campa de um outro tipo de camionista mais recente. E enquanto a outra é gravada, esta é em relevo, ou seja, é um trabalho escultórico de maior qualidade e de maiores custos também. É curioso comparar uma com a outra e ver de facto como o cemitério nos mostra a evolução da vida. Mais do que a morte, é da vida que se trata aqui. Só mais dois. É para lhe mostrar os mais recentes. Esta é a campa de um homem que foi professor de música. E daí a representação, uma lira, que representa a profissão que ele teve.
portanto, uma representação mais moderna, mais estilizada, menos óbvia, não é? E com um recurso a uma técnica completamente diferente, que revela também o facto dos gostos mudarem, das técnicas mudarem. Portanto, há um percurso que se pode fazer, um percurso pelas técnicas ao longo do tempo, que se pode fazer visitando um cemitério. Esta é a parte mais recente, sim. Aqui é muito discreto, quer dizer, não é preciso dizer que foi médico, toda a gente o conhece. Esta é uma das atitudes perante a morte. Olhar para este espaço para colher e recolher informação, aprender e apreender informação cultural de uma sociedade. Em torno dos que morrem, há um silêncio que nos chama para mais perto da vida. Dá-nos a ouvir coisas que não sabíamos ou tínhamos esquecido. A memória guarda o que foi bom daqueles que nos morrem, o que deles foi dom para nós e para os outros. O padre José Cristino acompanhou muitas situações de morte no hospital onde era assistente e recorda que é nos cemitérios que muitas vezes se dá o reencontro das famílias. Sobretudo famílias que por vezes andavam distantes, andavam até separadas e encontram-se nesta visita que fazem ao cemitério. Eu pessoalmente acho uma coisa muito bonita, de facto, os reencontros familiares, nas grandes cidades, não é? E mesmo fora das aldeias. Eu tenho conhecimento de muitas aldeias no interior, onde o dia de Fiéis Defuntos, o dia 2, portanto, o dia 2 ou o dia 1, conforme, onde as pessoas vêm de longe só para estarem com os seus familiares, com os seus amigos, naturalmente, e irem fazer romagem ao cemitério. Portanto, em si é uma coisa, até humanamente falando, é uma coisa bonita. A comunhão com os que já partiram é aqui sublinhada. As visitas aos cemitérios podem ser vistas como gestos de gratidão e esperança cristã. Eu acho um gesto bonito, é um gesto de gratidão para aqueles que já partiram, não é? Tem nossos pais. Acho que a gratidão, uma flor, uma vela acesa, é um sinal bonito de presença e de continuidade. Depois tem a ver também com a esperança cristã, que temos que ter um sentido de rezar por aqueles que já partiram. E por isso também esta nossa comunhão, é uma expressão que nós utilizamos na Igreja, com aqueles que nos foram queridos e que já partiram. E que, à luz da fé também, muita gente diz, eles estão a velar por nós, eles velam por nós, portanto, se estão junto de Deus Pai e Deus nos acompanha, eles também nos acompanham a nós. Ter a coragem de abordar o tema da morte pode diminuir a dor, trazer união ou valorizar a vida e os momentos passados. Nós temos várias situações. Uma delas que a morte pode ser um momento de visão. Em alguns casos também não temos de reconhecer isso. Mas em outros é um momento de facto de unidade entre a família, de aproximação e de recordar aquilo que foi belo na vida das pessoas, não é? E aquilo que está na raiz de uma família. Portanto, quando o pai ou o avô, de facto, as pessoas recordam o passado e, sobretudo, a herança que alguém lhes deixou. Agora, a herança não no aspecto físico, naturalmente, no aspecto, sobretudo, espiritual, não é? Os valores que ficaram de geração em geração. Os que morrem ensinam a segurar as rédeas da vida, mas a morte é muitas vezes escondida. Impõe-se o silêncio, o mistério e continua a ser um tema tabu. Houve um tempo em que a morte era próxima. Fazia parte da sociedade e da família. Harmonizava-nos com os ritmos da natureza e no horizonte tudo parecia presença dessa imensa pequena palavra, Deus. Era então mais fácil encontrar paz na ideia de morrer. Quem lida diariamente com a morte são os funcionários do cemitério. Jorge Anita é um dos coveiros do cemitério da Chamusca. Trabalha lá há 14 anos e os seus primeiros tempos foram de alguns receios. Agora resta a solidão e a dureza dos dias. É assim, é duro, mas faz e é uma coisa sossegada, é um sossego, pronto. É assim, quando é no inverno isto torna-se muito frio. A própria pedra, isto torna-se frio. Quando é no verão, o branco das pedras e dentro do cemitério, porque é arrevessado, os muros brancos, cega. Não é só o vermelho que cega, o branco também cega. Custa até a vista arde. Há uns anos, e atualmente ainda em algumas povoações mais pequenas, o coveiro é chamado apenas quando necessário.
Na chamusca, os coveiros têm o dia preenchido no cemitério e esperam apenas que o telefone toque. Chegamos cá, abrimos o portão, damos uma voltinha a ver se está tudo bem. Não é à procura de nenhum que fuja, porque eles não fogem. Mas é dar uma volta, porque a gente ouve muita coisa que se parte isto, se parte aqui. Aqui, por enquanto, graças a Deus, ainda não houve azar nenhum. Depois vamos barrer as folhas que por aí há e estamos sempre à espera de um telefonema. Porque o que vê quando cá está sempre à espera que haja um morto. Não é? Por isso é que ele está cá. Às vezes aparece um telefonema, olha para abrir uma cova em tal parte assassino no número tal. Pronto, lá a gente vai. Por vezes é mais do que um. Já apanhei cá 3 num dia. Então aí é tirar o boné para o lado. Mas pronto, estamos sempre à espera. A profissão é muitas vezes olhada com desdém ou simplesmente indiferença. Mas o coveiro tem de se aliar do sofrimento dos familiares e amigos da pessoa que morre. Eu sei que há pessoas que pensam que os coveiros não têm sentimentos, é mentira. A gente tem sentimentos como os outros, ou se calhar até mais num sentido, porque é o nosso dia-a-dia, não é? Como é que é de explicar? Não podemos estar num funeral, estar a ouvir o que as pessoas estão a gritar com a dor que têm, porque aí temos 50, 40, 60 pessoas, seja quem for, ao pé da gente. Mas está aquele funcionário, aquele e outro, para desempenhar o papel. Se a gente for atrás, se os nossos ouvidos forem a acompanhar o que se está a ouvir, daqui a bocado estamos ligados no mesmo choro que essa família e quem está à volta não diz assim, epá, eles estão chocados e não são capazes de desempenhar o papel. A dor pela perda dos que morrem inaugura estranhos caminhos dentro de nós. Feliz de quem neles serenamente se descobre como o ramo que os continua. A morte é a fonte de fecundidade e de esperança. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. É um processo individual que decorre no tempo, reação a uma perda com significado profundo. José Eduardo Rebelo é fundador da Apelo, uma associação sediada em Aveiro que presta apoio à pessoa em luto. Do meu ponto de vista, os lutos normais existem, vamos dividir isto de uma forma muito simples, em 2 tipos de luto, e que são o luto normal, saudável, que corresponde a cerca de, digamos, 90% das reações de perda são lutos saudáveis, portanto, que visam que a pessoa está num equilíbrio, não é? Num equilíbrio de relacionamento emocional, consigo própria e com os outros, e face àquela perda, a pessoa entra num desequilíbrio e o luto é o tempo necessário para passar de um equilíbrio para um novo equilíbrio. Existe um outro tipo de luto que já não é assim, que não é o luto, digamos, saudável, que é o chamado luto psicopatológico, que é em casos bastante concretos, muito raros, e que normalmente exige intervenção clínica, mas já pressupunha a presença, digamos, da doença em si. O luto depressivo é normalmente vivido por uma pessoa que tenha a depressão como doença, não é? E pronto, são estes 2 lutos fundamentais. A Apelo tem as portas abertas, presta apoio a quem lhe chega, pois este é o passo da consciência dos que querem superar o luto. Tem de ser através de uma rede familiar ou apoio especializado. Mas fazer o luto de um filho torna-se o mais complicado. O luto é um processo absolutamente solitário. Não podemos pedir a quem está ao nosso lado que faça um bocadinho de luto por nós. Nem um centésimo. Nada, absolutamente nada. O que implica que o luto seja absolutamente solitário. E isso traz problemas. Mais de 50% dos casos de casais que perdem filhos acabam por se divorciar. Ou a família desestrutura-se. Isto porquê? Porque, efetivamente, quando se casam, no momento do casamento diz para os bons e os maus momentos até que a morte nos separe. Ora, aquele é um momento atroz. E então, ele, a mulher ou o marido, estão à espera do apoio do outro, do cônjuge.
os choques são muito frequentes, não é? Que não têm a ver com aquilo, são no fundo os problemas pessoais de cada um deles e são muito frequentes. Então, este processo é um processo complexo e é nesta altura, e em regra, não havendo disponibilidade para apoio dentro da família, tem que procurar fora da família. E é nessa altura que, eventualmente, nos procuram. A escuta e a partilha são os segredos para o apoio na superação do luto, depois de sessões individuais avaliadas por profissionais da Apelo. As pessoas têm necessidade, de facto, de partilhar. Os grupos de entreajuda funcionam de uma forma muito simples, isto é, a pessoa fala durante 10 minutos, fala de si, e depois a seguir a outra pessoa que está ao lado vai falar durante mais ou menos o mesmo tempo também de si. Essencialmente das suas emoções, daquilo que a perturba, à volta de um tema, por exemplo, a culpa, ou a raiva, ou o que quer que seja, não é? Este é o tema que está em discussão durante uma sessão, e então cada um vai partilhando aquele tema, e como as pessoas estão em diferentes experiências de luto, diferentes tempos, etc., a partilha é feita. Conselheiros de luto são pessoas especializadas que, apesar de não darem conselhos, acompanham a pessoa nesta fase do luto. A Apelo recebe pedidos de apoio de todo o país. Quando necessário, desloca um conselheiro a Lisboa e tenta agora abrir um centro de apoio. Interrompe-se a relação com os outros, mas não termina por completo e para sempre a possibilidade dessa relação. Com a morte, abre-se uma outra dimensão de vida. A morte não é definitivamente a última palavra sobre nós. Acender uma vela, levar uma flor, visitar um cemitério. Atitudes que se vão mantendo pela vida. A última morada é, eu diria, mais importante do que a primeira. Mais ainda do que a primeira. Porque ela significa. E, portanto, eu atrevo-me a imaginar que muito para lá de nós, muitas e muitas gerações depois, nós teremos aqui e em todas as sociedades, as comunidades desta dimensão e com estas características e com estes valores, nós vamos ainda continuar a ter cemitérios durante muito tempo, exatamente por essa razão. Mas nas grandes cidades não. Nas grandes cidades não será possível isso. E, portanto, terá que se encontrar forçosamente uma outra solução. Há laços que nos vinculam para a eternidade e é preciso bem mais do que a morte para os quebrar. A morte mata apenas o que conhecemos como vida. São as relações. Mais do que fim, será princípio, em comunhão com o amor inteiro, com aquele mais que nos faltava quando por aqui fomos felizes. Mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.